Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês alguns problemas resolvidos sobre o capítulo de gravitação. Então vamos ao primeiro problema. Temos aqui a distância média entre o Sol e Júpiter, que é de 5,20 unidades astronômicas. Queremos saber qual o período de revolução de Júpiter em torno do Sol. Então, pessoal, a relação que mostra para a gente a relação entre o período e a distância média entre um planeta e a estrela que ele orbita é a lei de Kepler, mais especificamente a terceira lei de Kepler, né? Então, eu vou escrever ela aqui, né? Temos o índice J para o planeta Júpiter, o período de Júpiter ao quadrado igual a uma constante C, vezes a distância média entre ele e o Sol elevado ao cubo. Né? Então, notem que essa distância já foi fornecida. Para que a gente calcule o período, falta conhecer o valor da constante C. Para isso, eu vou utilizar, então, o período de revolução da Terra, né, a relação equivalente para a Terra, de modo que eu possa escrever, né, valores conhecidos e aí a gente obtém quanto vale esse valor C. Então, temos aqui, reescrevo, né, a equação, terceira lei de Kepler para a Terra, isolo a constante C, de modo que ela fica igual ao período da Terra ao quadrado sobre a distância média da Terra ao Sol elevada ao cubo. Né? Então, agora que a gente identifica quanto vale C, vou substituir ele na terceira lei de Kepler para Júpiter. Então, aqui temos período ao quadrado igual a essa razão, né, que foi obtida pela Terra. E aqui temos a distância média de Júpiter ao Sol elevado ao cubo. Rearranjo esses termos, né, passo a raiz quadrada aqui na equação, de modo que o período é igual à raiz quadrada de tudo que estava do lado direito. O que está ao quadrado, o período da Terra, já se cancela com a raiz quadrada, ele fica fora da raiz. E esses outros termos estão elevados ao cubo dentro da raiz, então eles estão elevados a 3 meios. Né? Então agora a gente já tem a relação final, basta que a gente faça a substituição numérica. Notem, pessoal, que aqui a gente tem o mesmo tipo de grandeza, o R, né, essa distância média, do Sol até Júpiter e até a Terra. Então aqui a gente vai utilizar a unidade que for mais adequada de acordo com o problema, porque ela vai se cancelar, né? Então uma dividido sobre a outra, a gente não tem que se preocupar com que tipo de unidade a gente está utilizando. E para o período, a unidade que a gente utilizar aqui é a unidade que a gente vai ter na resposta. Né? Então aqui eu utilizei o que foi dado no problema, 5,20 unidades astronômicas a distância de Júpiter até o Sol. E a da Terra, basta que a gente se lembre, né? O que é uma unidade astronômica. Então na última aula eu falei com vocês, né, sobre a definição dessa quantidade. É exatamente, né, uma unidade astronômica é exatamente a distância média entre a Terra e o Sol, que é o que está aparecendo aqui, esse RT. Então, vale 1. E temos aqui o período de translação, né, da Terra, que é de 1 ano. Então, aqui temos unidade astronômica se cancela com unidade astronômica. E temos, então, aqui apenas que fazer essa continha, né, 5,2 elevado a 3 meios, de modo que nós temos o período de revolução de Júpiter em torno do Sol, que será de 11,9 anos. Vamos ao próximo probleminha. Aqui um astronauta que está devidamente vestido, ele tem uma massa total de 105 kg, está à deriva em uma região que contém asteroides, numa expedição de mineração. Em um instante particular, ele está situado perto de 2 asteroides de massas M1, 346 kg, que está a uma distância do astronauta de 215 metros,
E o asteroide 2 tem massa de 184 kg e está a uma distância de 142 metros do astronauta. As linhas unindo o astronauta aos asteroides formam um ângulo de 120 graus, como está desenhado aqui nessa imagem. Tá? Então, eu escolhi colocar um deles aqui ao longo do eixo X para facilitar as contas. Temos aqui o asteroide 1, o asteroide 2 e o ângulo entre essas linhas, 120 graus. Nesse instante, qual a intensidade, o sentido e a direção da força gravitacional sobre o astronauta devido aos dois asteroides? Suponha que o astronauta e os asteroides possam ser considerados como partículas. Então, a ideia aqui, pessoal, é que a gente possa fazer o cálculo utilizando a lei da gravitação universal, ou a lei da gravitação de Newton. Tá? Então, para isso, a gente só precisa substituir ali. A gente tem dois corpos gerando força gravitacional no astronauta. E para a gente saber qual é a força total, basta que a gente some as forças que estão atuando sobre ele, para calcular a força resultante. Então, aqui eu vou calcular cada uma das forças individualmente. Vou começar calculando apenas a intensidade delas, a orientação ela está desenhada ali ao lado. Depois que a gente souber quanto vale cada uma delas, aí eu vou dar o tratamento vetorial para somá-las. Então, temos aqui a força do asteroide 1 sobre o astronauta, que é a constante gravitacional, massa do asteroide 1, massa do astronauta, dividido pela distância do asteroide 1 ao astronauta ao quadrado. Basta fazer a substituição numérica. Aqui é necessário a gente ter cuidado com as unidades que a gente está utilizando. Tá? Notem que a constante gravitacional, G, ela é dada em Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então, aqui, quando a gente utiliza tudo no SI, o quilograma, né, a massa em quilograma dos dois, dá quilograma ao quadrado, que se cancela com esse termo. As distâncias estando em metros, aqui fica metro quadrado, que se cancela com esse, e a força aparece em newtons. Né? Se a gente não estiver utilizando a unidade adequada, aqui, né, estiver trabalhando na SI, é necessário fazer a conversão ou da unidade para o SI ou da constante gravitacional para a unidade que você vai trabalhar. Por isso que é importante a gente escrever aqui a unidade na hora de fazer a continha para não cometer esse tipo de erro bobinho. Né? Então aqui, só substituir os números, estão nas unidades adequadas, fazer a continha. A gente chega no valor da força, que é de 5,24 vezes 10 a menos 11 newtons. Bastante pouco intensa, né? Eu vou colocar então aqui, fazer a substituição, né, das 10 elevado a menos 11. Vou passar então aqui para piconewtons, de modo que a gente fica com a força de 52,4 piconewtons. Tá? Faço a mesma coisa para o asteroide 2. Né? Então aqui temos M2 e aqui R2A. Substituo novamente tomando atenção às unidades. De modo que a gente chega numa força que será de 63,9 piconewtons. Notem, pessoal, que mesmo o segundo asteroide tendo uma massa inferior à do primeiro, como a distância que ele se encontra do astronauta é inferior também, isso faz com que a força gravitacional que ele gera sobre o astronauta seja mais intensa do que a gerada pelo asteroide 1. Né? Então, lembrem-se, a força ela depende da massa, mas ela depende da distância ao quadrado também. Então, ela tem até mais relevância do que a massa. Né? Então, agora, a gente já conhece qual a intensidade de cada uma das forças, as orientações são diferentes, a gente precisa fazer uma soma, só que essa soma tem que ser vetorial. Então, vamos lá, vou calcular a força em x e y, aí eu defino qual é a intensidade e a orientação desse vetor. Vamos considerar primeiro em x, a força sobre o astronauta em x. Vamos observar aqui na figura, o que tem em x? A gente tem primeiro aqui a força do asteroide 1,
que é F1A, e a gente tem a componente em x do asteroide, da força gerada pelo asteroide 2, que é F2A cosseno de 120. Então, eu substituo o F1A e o F2A e faço a continha, chegamos na força em x, sendo de 20,4 piconewtons. Agora eu vou repetir o processo em y. Notem que o asteroide 1 não gera força em y, apenas o asteroide 2, e a componente em y é F2A seno de 120 graus, que fornece então para a gente um resultado de 55,3 piconewtons. Conhecendo as componentes x e y da força resultante, a gente pode calcular a intensidade dela, que é a raiz da componente x ao quadrado mais y ao quadrado. Substituindo, chegamos em 58,9 piconewtons. Então, essa é a intensidade da força, mas para onde este astronauta está sendo puxado, né? Então, vamos descobrir a orientação dessa força. Para isso, a gente pode lembrar aqui que a tangente do ângulo, né, dessa força aqui é a componente em y sobre a componente em x. Então, eu vou aplicar a função inversa da tangente para isolar o φ, descobrir o ângulo, de modo que a gente tem aqui φ igual arco tangente de componente em y sobre componente x da força. Substituo os números, vamos obter então um ângulo de 69,7 graus. Essa é a orientação e o sentido sempre iniciando no astronauta, né, levando em consideração ali o sentido das forças. A gente pode então verificar a soma, né, dessas forças pelo método do paralelogramo, indica também o sentido dessa força. Ele estará sendo puxado, né, para a direção que está indicada ali na figura pela seta. Muito bem, vamos então ao próximo problema. Obtenha a terceira lei de Kepler para o caso especial de uma órbita circular, partindo da lei da gravitação. Qual o valor de C para o caso de um planeta qualquer orbitando circularmente o Sol? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente já vai estar considerando uma órbita circular, então eu já vou considerar desde o início do problema que a gente tem uma interação entre o Sol e um planeta. É para que a gente parta da lei da gravitação. Então, eu escrevi aqui a lei da gravitação, né? G é a massa do Sol, massa do planeta, distância entre eles ao quadrado. Mas, nós queremos chegar, né? Nós queremos obter a terceira lei de Kepler. Lembrando, a terceira lei de Kepler, ela relaciona o período de revolução do planeta com a distância média que ele tem ao Sol. Então, aqui, né, eu tenho que tentar relacionar essa distância que está aparecendo aqui na força com o período. Lembrando que o período ele se relaciona com a velocidade e, consequentemente, né, a gente tem aqui, no caso de uma órbita circular, essa aceleração ela é centrípeta. Uma aceleração centrípeta ela também se relaciona com a velocidade com a qual o objeto está circulando, né? Então, aqui nós vamos seguir a sequência da relacionar essa força com uma aceleração, que é centrípeta, se relaciona com velocidade, que se relaciona com período. E vamos ver se vai dar certo, né? Então, notem, pessoal, como que a gente relaciona uma força com aceleração, né? Nesse caso, o planeta está suscetível a apenas uma força, ela é a força resultante. E pela segunda lei de Newton, a força resultante sobre o planeta é a massa do planeta vezes a aceleração dele. A aceleração dele é centrípeta, então ela é escrita como v² sobre r, né? Velocidade dele ao quadrado sobre r. Logo, né, eu vou substituir a força pelo tipo de força que nós temos no problema, que é a força gravitacional. Então, temos aqui ela dada pela lei da gravitação, reescrevo, e aqui a parte da aceleração. Né? Notem que a massa do planeta aparece dos dois lados da equação.
Né? Aqui nós temos R que se cancela com um deles do outro lado. Então, isolando aqui o V quadrado, ficamos com G, massa do Sol, sobre R. Tá? Como que eu vou relacionar isso com o período? Então vamos lembrar se existe alguma relação da velocidade com o período no movimento circular. Né? A velocidade do movimento circular, se ela é constante, ela é 2πr, né, o comprimento do caminho, sobre o período. Tá? Então eu vou substituir esse V quadrado que está aparecendo aqui por essa relação que está aparecendo aqui. Eu vou elevar ao quadrado. Né? Então nós temos aqui essa substituição da velocidade e ela ao quadrado era G massa do Sol sobre R. Então, né, nós queremos chegar numa forma similar ao que a gente tinha lá para a terceira lei de Kepler, lembrando que ela começava como? Um período ao quadrado. Então aqui a gente já tem o período ao quadrado, vou fazer as multiplicações cruzadas e isolar ele. Né? Então nós ficamos com o período ao quadrado, do outro lado aparece a fração, o que estava multiplicando o período era G vezes ms, ele passa dividindo, e aqui nós ficamos com 4π ao quadrado, r ao quadrado vezes r, que é 4π ao quadrado vezes r ao cubo. Então notem que a gente chega numa forma similar, né? Nós tínhamos a terceira lei de Kepler, que formava para a gente que o período ao quadrado era uma constante c vezes r ao cubo. Então nós chegamos aqui na forma da terceira lei de Kepler, né? O período ao quadrado proporcional a r ao cubo, e inclusive já, né, verificamos aqui por comparação que o valor de C, nesse caso da órbita circular, vale 4π² sobre G vezes a massa do Sol. Então, resolvemos aqui o nosso probleminha. Vale lembrar, pessoal, que esse valor de C ele foi obtido para uma órbita circular. Nós consideramos aqui o fato da aceleração ser centrípeta, da velocidade ser constante, né, nesse caso, só que isso não é válido para uma órbita elíptica. Né? Então, nesse caso da órbita elíptica, o valor de C seria diferente do que a gente obteve agora. Ele é uma constante de proporção, só que não dada por essa equação. Tá? Vale lembrar também que no caso de uma órbita elíptica, a gente verifica que, de acordo com a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, que o nosso planeta vai fazer o quê? Ele vai descrever ângulos diferentes, né, para o mesmo período de tempo, dependendo da região que ele se encontra na órbita. Então, se ele está próximo, né, ali do afélio, ele está mais afastado do Sol, isso significa que ele vai se mover de modo mais lento, com uma velocidade um pouquinho menor. No periélio, quando ele está mais próximo ao Sol, ele vai se mover mais rapidamente, né? O que é mantido igual era aquela relação de áreas para o mesmo tempo. Então, há uma variação na velocidade no caso da órbita elíptica. Aqui, considerando a nossa órbita como sendo circular, não há essa variação, né? Em todos os pontos ali, o círculo tem apenas um foco no centro, de modo que em todo momento a distância entre o Sol e o planeta seria igual, e isso faz com que a velocidade seja constante e a gente possa fazer essas considerações sobre a aceleração ser centrípeta, né? E sobre a velocidade ser constante e poder fazer aquela substituição ali que a gente fez, tá? Então, tomem apenas esse cuidado, a gente tem que lembrar que, né, isso não é válido no caso das órbitas que são elípticas. Vamos ao próximo problema. Aqui nós temos duas partículas, cada uma com massa m. Elas estão fixas sobre o eixo y nas posições y igual a A e y igual a menos A. Determinar o campo gravitacional no ponto P sobre o eixo y, sobre o eixo x. Né? Então, pessoal, aqui já foi fornecido uma imagem, né, dessa situação do problema. Se não foi fornecido, eu sempre sugiro que vocês façam um desenho, porque fica mais fácil de visualizar.
principalmente quando a gente está tratando de vetores, como é o caso de um campo gravitacional. Em geral, a gente vai ter que fazer somas vetoriais, e isso pode causar ali algumas confusões quando não há indicação da orientação. E não fica fácil para que a gente verifique isso visualmente, né? Então, aqui a gente tem duas massas idênticas, né, duas partículas de mesma massa, que estão aqui numa mesma distância do ponto P. Eu estou chamando essa distância inicialmente R, mas a gente sabe, né, que ela não foi fornecida no problema, o que foi fornecida é que a gente tem aqui uma distância x do ponto P, que é a posição dele, e aqui a gente tem a posição da partícula, que é a e menos a em y. Né? Então, o que eu vou fazer inicialmente é calcular quanto vale a intensidade do campo que seria gerado naquele ponto por cada uma dessas partículas. E aí nós vamos então calcular o campo resultante. Né? Quando a gente coloca uma partícula aqui nesse ponto P, ela não vai escolher o campo gerado por uma ou por outra para ser atraído. Né? O que a gente tem aqui é uma combinação, uma soma vetorial, de modo que a gente tem um campo que é indicado pelo vetor resultante gerado naquele ponto. E é essa a orientação que a partícula se move. Então, eu vou calcular inicialmente a intensidade do campo gerado, né, de cada uma dessas partículas nesse ponto. Depois eu faço a observação para análise vetorial para descobrir qual é a orientação do campo gravitacional nesse ponto. Então vamos lá. Lembre-se que o campo gravitacional ele depende da constante g, da massa da partícula e da distância dela até o ponto elevado ao quadrado. Notem que as duas partículas têm mesma massa e mesma distância, então elas terão mesma intensidade naquele ponto, né? Mesma intensidade de campo gravitacional. Então, aqui nós temos que a massa da partícula era m maiúsculo e a distância, que eu chamei inicialmente de r, ela é escrita como sendo uma composição aqui de x e a. Então, r ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos catetos ao quadrado, x quadrado mais a ao quadrado. Então, aqui nós temos qual é o valor de cada uma dessas intensidades. Vou descobrir quanto vale a intensidade total em x. Então, vamos lá. Temos que, para a partícula que gera o campo G1, nós temos aqui a componente em x, que vai apontar aqui na direção de menos x, né? E tem aqui esse comprimento de vetor. Né? Para a partícula 2, a gente também vai ter em x uma mesma intensidade com uma mesma orientação aqui em x. Tá? Então, a gente vai somar G1x mais G2x, que isso é igual a 2 vezes G1x. E G1x é G1 cosseno de θ. Lembrando aqui que está apontando aqui na direção do menos x. Então, aqui nós temos o valor de G1, a gente já obteve ele aqui em cima, basta escrever cosseno de θ. Então, vamos observar, o cosseno de θ, ele é definido como cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, x sobre r, onde r é a raiz de x quadrado mais a ao quadrado. Está aqui do triângulo. Muito bem, então agora a gente sabe que x vai ser 2 vezes, faltou o menosinho aqui, depois a gente recupera no vetor, acabei esquecendo aqui, pessoal. Mas na hora do vetor não esqueçam, por favor. Temos então aqui a componente em x, vai ser 2 vezes G1, que era esse valor, escrevi aqui, e o cosseno de θ, que é isso aqui, está escrito aqui novamente. Gx igual, então aqui nós temos 2gmx, e no denominador nós temos x quadrado mais a ao quadrado, aqui está elevado a 1, aqui está elevado a meio, e eles estão sendo multiplicados. Então, repete a base, soma os expoentes, fica elevado a 3 meios. Essa é a componente x, agora a gente pode trabalhar com a componente em y. Interessante fazer a continha em y da mesma forma que eu fiz aqui para x, mas também já fica bem fácil da gente visualizar aqui, né, pessoal?
quando a gente pega a componente x do vetor G1, ele está apontando verticalmente para cima e a do vetor G2 apontando verticalmente para baixo. Eles são vetores de mesma intensidade, o ângulo θ é o mesmo, né, com relação aqui a x, de modo que as componentes em y se cancelam. Então, GY é igual a zero. Então, agora a gente já sabe quais são as componentes x e y. Então, vamos mostrar aqui qual é o vetor G, o vetor campo gravitacional nesse ponto. Ele, então, será igual a essa intensidade, 2gmx, x² mais a² elevado a meio, e a orientação menos i, né, na direção negativa do eixo x. Então, aqui nós calculamos o campo gravitacional para um sistema de partículas, né? No próximo problema, eu coloquei o caso de um cálculo de campo gravitacional para um corpo contínuo. Então, eu trouxe um caso simples, que é um caso unidimensional apenas, para a gente verificar como é o procedimento para fazer essa continha. Então, aqui nós temos uma barra uniforme de massa m e comprimento L, que está sobre o eixo x, centrada na origem. Determinar o campo gravitacional da barra num ponto x0 igual x0 maior que L sobre 2 sobre o eixo x. Então, aqui tem uma imagem que mostra para a gente com mais clareza essa disposição, a barra sobre o eixo x, comprimento L, centrada na origem, ou seja, L sobre 2 no lado negativo de x, L sobre 2 no lado positivo. Né? O ponto P está numa posição sobre o eixo x, só que superior a L sobre 2. Né? Queremos saber, então, qual é o campo gerado pela barra nesse ponto. Então, para isso, pessoal, a gente vai lembrar lá da relação do campo gravitacional gerado por uma partícula. Ele era G vezes a massa dividido pela distância da partícula até o ponto ao quadrado. Né? Aqui nós não temos uma única partícula, a gente tem aqui uma composição que forma uma barra. Né? Então, como que a gente vai fazer? A ideia desse tipo de problema é considerar como se cada elemento de massa, que eu estou chamando aqui de dm, ele estivesse gerando um pequeno campo gravitacional de intensidade dg naquele ponto. E então depois a gente vai calcular, né, a soma de todos esses pedacinhos. Notem que aqui a gente tem, né, um campo, se a gente divide essa barra em vários pedacinhos, né, o 2x, todos geram um campo que está sempre na mesma direção, sempre na direção negativa de x, né, sempre atraindo para a barra. Então, notem aqui que a gente não precisa se preocupar tanto com a questão vetorial, porque toda a contribuição vai estar sempre na mesma direção. Então, só vou precisar depois somar, né? E somar continuamente pequenos elementos nada mais é do que fazer a integração. Então, é essa a ideia para a resolução desse problema. Vou escrever aqui primeiro para um elemento infinitesimal de massa dm. O campo gravitacional é dg, a constante gravitacional e a distância que esse elemento se encontra do ponto P é o que eu estou chamando de R. Né? Só que como que eu vou somar para todos esses pedacinhos? Né? Se eu simplesmente integro dm como se todos estivessem na distância R, é como se eu tivesse uma única partícula de massa total m aqui. E não é isso que está acontecendo. Né? Cada pedacinho dm está numa distância diferente desse ponto. Então, a nossa integral em dm vai ter que ser transformada numa integral em função da posição. Como que a gente faz isso? Então, aqui a gente tem um objeto que tem uma massa distribuída em uma única direção. Então, eu vou definir aqui qual é a densidade linear de massa. Densidade linear de massa é massa dividido pelo comprimento. A massa total dividido pelo comprimento total, que é L. Tá? E se eu pego um pedacinho que tem uma massa dm e divido pelo comprimento desse pedacinho, que é dx, a densidade vai ser constante, né?
vai ser igual a m sobre L, desde que a distribuição de massa seja uniforme, que a densidade seja constante. Mas o problema afirmou isso pra gente, né? Uma barra uniforme. Então, a gente pode escrever a quantidade de massa nesse pedacinho como sendo a densidade, que é m sobre L, vezes o comprimento desse pedacinho, que é dx. Então, eu vou substituir esse dm que aparece aqui em cima por essa relação. Outra coisa, esse r, essa distância de cada pedacinho até o ponto P, não é constante. Então, eu também preciso escrevê-la em termos de x. Né? Então, vamos observar aqui, né, a imagem. Cada pedacinho, né, ele estará numa distância diferente, esse r é variável. Mas a gente pode utilizar as coordenadas das partes que nos interessam. Por exemplo, o ponto P ele está sempre numa posição que é x0. E nosso pedacinho de comprimento dx ele estará numa posição que eu vou chamar de x. Né? A posição aqui que vai variar de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, a gente pode escrever essa distância R como sendo x0 menos a posição x daquele pedacinho, que é o que eu fiz aqui. Então, eu também vou substituir esse R aqui nesse termo, de modo que dg fica igual a g m sobre L dx, e aqui ficamos com x0 menos x ao quadrado. Então, notem que a gente reescreveu esse termo anterior apenas de uma outra forma. O que ele mostra para a gente? Ele mostra a quantidade de campo gravitacional que é gerado por um elemento da barra de comprimento infinitesimal dx na posição x. Para eu saber qual é o campo gerado nesse ponto por toda a barra, eu preciso fazer a integração. De onde até onde? De onde tem barra, né? Então, aqui de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, vamos lá. O campo total G é integral de dg. O que é constante? Eu já vou retirar dessa integral como que é assim, o que é constante com relação aqui, né? Então, notem que a gente vai fazer a integração em x. Tudo que não varia com x eu posso tirar da integral. A constante gravitacional, a massa total e o comprimento total não variam de acordo com x. Então, eles são constantes, ficam aqui para fora. Faço a integração de menos L sobre 2 a L sobre 2 de dx sobre x0 menos x ao quadrado. Essa função depende de x. Então, nós temos aqui uma integração para fazer. O resultado é 1 sobre x0 menos x. Aqui estão os limites, vou fazer a substituição. Então, primeiro eu vou substituir o x por L sobre 2, que está aqui, e depois por menos L sobre 2, que com esse sinal de menos fica mais. Então, notem que a gente ficou com esse termo relativamente grande, mas a gente pode simplificar quando a gente tira o mínimo múltiplo comum. Aqui a gente vai ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Que é o que está aparecendo aqui, x0 ao quadrado menos L quadrado sobre 4. E aqui no numerador nós vamos ficar com x0 mais L sobre 2 menos x0 menos L sobre 2. O x0 com o x0 vamos cancelar, e aqui nós vamos ficar com L sobre 2 menos L sobre 2. Isso dá L sobre 2 mais L sobre 2, que dá L, e se cancela com esse L que está aqui embaixo. De modo que sobra para a gente apenas Gm e o que ficou do denominador, que é esse termo aqui. Tá? Então, essa é a intensidade do campo gravitacional desse ponto, para onde ela aponta, sempre no sentido de x negativo. Então, aqui está o vetor campo gravitacional do ponto P. Ok? Então, pessoal, aqui a gente encerra o capítulo de gravitação. Nossa próxima aula vai ser na próxima quarta-feira, que será síncrona, onde nós vamos começar então o capítulo de fluidos. Até lá, pessoal!